E a essa altura do campeonato, você com certeza já viu alguma arte feita por IA do Estúdio Ghibli. Isso daí virou uma trend viral na internet. Todo mundo, e aposto que você e sua família já fizeram uma imagenzinha bonitinha. E não apenas do Estúdio Ghibli, mas também de outros tipos. Agora que o ChatGPT lançou uma atualização muito boa, muito incrível a respeito de imagens, e tá lá disponível gratuito com certas limitações. Eu imagino que você já viu uma arte de Dragon Ball, Naruto ou até aqueles embalagens de boneco de plástico. Enfim, são muitas imagens, muitas trends, e eu queria falar aqui um pouquinho a respeito de IA. Será que os artistas estão morrendo? Será que designers gráficos? Será que mangakas vão existir num futuro próximo? Pois é, são muitas perguntas e nenhuma resposta, mas queria dar aqui o meu pitaco. E só lembrando, meu nome é Mozart e você está no canal Mozart Visual. Aqui a gente fala muito a respeito de mangá, a respeito de criação de mangá, anime, cultura pop, entretenimento e muito mais. Então eu te convido a deixar um like nesse vídeo desde já e considere se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos desse tipo. Pois é, a inteligência artificial criando imagens magníficas não é nenhuma novidade. O que é novidade é que ficou ainda mais fácil. Não é mais necessário prompts incrivelmente grandes, complexos, cheios de arquitetura. O ChatGPT ele trouxe de uma forma muito fácil, apenas uma linha ali de pedido, numa conversa com ele já gera uma imagem incrível. Não é mais aquela imagem toda bizarra, com 6 dedos, com olho, cada um olhando para um lado, cabelo maluco, enfim. Ele tá acertando muito. E você joga ali uma foto, ele entende a foto de uma maneira assustadora. Eu fiquei assustado e eu confesso aqui que eu fiz vários testes e sim, ele ainda contém erros, ainda contém algumas bizarrices, mas ele está entendendo a foto, a imagem que a gente coloca ali de uma maneira surreal. Ainda mais agora, né, com esse novo filtro, a aprendizagem que o ChatGPT teve com o Estúdio Ghibli, que trouxe imagens muito boas. E não apenas imagens, eu vou deixar rolando aqui no vídeo, eles fizeram como se fosse o filme do Senhor dos Anéis inteiro, no visual, na estética do Estúdio Ghibli. Não apenas do Senhor dos Anéis, mas você acha outros aí como Matrix e tudo mais. E isso é uma grande polêmica, os direitos autorais. Porque, claramente, obviamente, o Estúdio Ghibli não cedeu o direito de eles aprenderem e alimentarem a ferramenta da inteligência artificial com as imagens deles. Mas parece que há toda uma discussão legal, jurídica a respeito disso. Afinal, o ChatGPT ele não está copiando, gerando imagens que sejam iguais, idênticas ao material que o Ghibli publicou já. Ele apenas aprende o estilo e replica. É mais ou menos como eu, se fosse ali fazer uma ilustração pegando o estilo do Ghibli. Aquilo não seria um plágio, ainda que no meio artístico, né, não é muito ético, mas tá tudo bem, juridicamente não tem problema. Mas isso também não é a única polêmica. A polêmica é que tá todo mundo vendo que o trabalho humano está se tornando cada vez mais desnecessário. E não é apenas a respeito de geração de imagens. Ainda que isso seja, talvez, o chamariz, né? Todo mundo presta atenção e todo mundo está vendo que designers, ilustradores, animadores e tantas outras profissões artísticas estão perdendo a sua relevância, já que agora com um botão, com uma linha de comando, a IA, a inteligência artificial, já gera uma imagem incrível, de qualidade estética muito boa. Realmente, temos que reconhecer que é muito boa. Mas não é apenas para a área artística, não é apenas para ilustradores, dubladores, música, tem muita IA de música que, ok, é música ruim, mas sabemos que um dia ela vai chegar lá.
mas também programadores, já estão falando de médicos, advogados, professores e muita profissão que vai ser substituída pela IA. E os humanos ali só serão necessários para corrigirem, avaliarem e corrigirem aquilo que foi feito. E isso realmente parece ser um grande problema. A tecnologia, o nosso filhinho, agora está se voltando contra nós. E tá, esse é o lado polêmico, o lado preocupante da história. Mas também tem um lado incrível, maravilhoso, assim, que nos deixa espantados. O que poderemos fazer? Como poderemos utilizar a IA como uma ferramenta? O que poderá ser criado a partir daí? Talvez nós, como seres humanos, conseguiremos ir para uma outra etapa da criação, uma outra etapa de inteligência, de aprendizado, uma outra etapa de entretenimento. E eu penso que chegará um tempo ali, um momento em que qualquer pessoa que se empenhe, que estude ali a IA, poderá fazer um filme longa-metragem digno de cinema ali do quarto de casa. Isso é realmente incrível, é assustadoramente incrível. Algo que necessitava de muita tecnologia, muito equipamento, muitas pessoas, mão de obra, locação, viagem, enfim, muita técnica de vários estilos diferentes. Agora uma pessoa conseguirá, né, dominar tudo isso. E sim, essa é a parte legal, essa é a parte boa e ao mesmo tempo a parte assustadora. Será que nós conseguimos dar conta disso? Tanta gente irá produzir, tanta gente irá criar algo, uma boa peça de entretenimento. Será que existe tanta pessoa assim para consumir tudo aquilo que for criado? É mais ou menos como o YouTube. Existem tantos canais, tantos vídeos incríveis que não há tempo para acompanhar. Você olha para os streamings, Netflix, Amazon, HBO, enfim, Disney. É tanto conteúdo, é tanta série sendo criada que o ser humano hoje, a população já não consegue acompanhar. E até mesmo estes grandões do entretenimento já estão com dificuldade para ter lucro. Afinal, as pessoas não conseguem acompanhar tudo que é criado e acabam escolhendo uma coisa ou outra. Agora imagine com a IA, com essa revolução tecnológica, onde você aí da tua casa, daqui uns 5, 10 anos, vai conseguir fazer um filme tão bom quanto os que são feitos hoje pela Netflix. Imagina a explosão de conteúdo que vai ter disponível a nós e o ser humano ali com tempo limitado, 24 horas no dia, não consegue acompanhar. Eu mesmo, para assistir um filme, para mim parece uma série, porque eu assisto um pouquinho a cada dia, já que eu não tenho tanto tempo disponível. Então eu me preocupo nesse sentido de que muita gente ficará escrava do entretenimento, daquilo que é criado por tanto conteúdo bacana e legal que ela estará disponível a ela e ela vai querer assistir. E também será uma enxurrada de conteúdo, uma enxurrada de players, de fazendo filme, conteúdo legal, que a fatia de mercado vai ficar cada vez menor. As empresas, quem estiver nesse ramo, vai ganhar cada vez menos recursos, cada vez menos dinheiro. É complicado. Isso para não falar de que muitos empregos, muitas profissões não irão existir mais. E sim, temos que começar a pensar nisso. Quem trabalha com esse tipo de coisa tem que começar a pensar em fazer alguma outra coisa. Ou como a IA, como a inteligência artificial, se tornará uma parte do processo para você fazer ainda melhor do que já faz hoje. E é aí que eu quero entrar na questão do mangá. O Thiago Spiked, lá do Estúdio Craz, ele fez um vídeo muito bom, reagindo ali a um conteúdo de uma inteligência artificial para fazer mangá. E ela é diferente do ChatGPT ou de Midjourney, onde você apenas escreve linhas de código para vir algo pronto. É uma inteligência artificial que é mais uma ferramenta mesmo. E é incrível o que pode ser feito ali. Ela te ajuda na criação de personagens, te ajuda no desenhar de cenários, criação das páginas. É realmente muito legal isso. Então, sim,
eles também estão mirando na criação de mangá, de quadrinhos, comics e tudo mais. Então, veremos logo em breve mangás sendo feitos com a ajuda da inteligência artificial. E se antes a discussão era entre fazer mangá tradicional e digital e qual seria o melhor, qual seria a maneira mais artística, a maneira mais legal, agora também vai ser incluída a IA, onde o artista ele vai trazer a ideia, vai trazer o conceito, vai trazer da mente dele algo que a IA vai expressar ali. E de certa forma aqui começa a parte aonde me entristece um pouco. Porque a parte ali de ganhar dinheiro, de ser um artista que trabalha com isso e vai perder espaço para IA, eu confesso que hoje eu não estou tão preocupado com isso. Ainda que eu seja um ilustrador, alguém que trabalha com mangá, que recebe disso, eu creio que vamos encontrar um ponto, um meio termo, onde a IA se tornará uma ferramenta para expressar aquilo que tem em nosso interior. Mas o que me preocupa de fato é a raça humana, o ser humano. Já não é de hoje que o ser humano está emburrecendo. A cada geração, a nossa inteligência, a sabedoria do ser humano ia aumentando. Mas de uns tempos para cá, desde a criação das redes sociais, a inteligência do povo foi diminuindo, foi tomando um caminho contrário. A tecnologia, a internet, ela, ao invés de nos auxiliar a sermos seres humanos melhores, tem feito o caminho contrário. E a inteligência artificial eu vejo como algo que vem para nos ajudar a nos destruir, a nos tornar mais preguiçosos, mais ansiosos. Afinal, uma imagem agora não vai demorar um dia, dois, uma semana para ser criada. Ela tem que ser criada na hora. Se não vier na minha mão em 5 segundos, eu já, enfim, não quero mais. E não apenas para imagem, texto, matérias. Eu quero tudo na minha mão. Eu quero agora, eu quero já. E isso gera uma ansiedade no ser humano. Imagina as gerações que nasceram agora, o meu filho de 2 anos, como que ele vai crescer, em que mundo ele vai crescer, onde tudo tem que ser para ontem, onde tudo é pasteurizado, sabe aquela coisa de aqui não é pastelaria, então espera aí, vai demorar um pouco. Não, agora tem que ser realmente rápido. E isso afeta o cérebro, isso afeta as emoções. Em um mundo onde depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras enfermidades têm tomado conta da população, eu vejo que a IA e toda a cultura que vem com ela, todo o hábito, o costume das pessoas será muito afetado. Já vi pesquisas e vídeos falando a respeito de que pessoas estão viciadas em inteligência artificial. E não é apenas viciada em criar imagenzinha, viciada em procurar informação e atuar no trabalho com a IA, mas viciadas em conversar com a inteligência artificial. Tem pessoas que já estão substituindo o WhatsApp pelo ChatGPT, estão deixando de conversar com humanos para conversar com uma máquina que não tem alma, que não tem emoções, que não responde com vontade própria, só responde aquilo que foi programada para responder. E aonde está o ser humano nisso? Para não perguntar aonde que está Deus nisso. E olhando aqui para o mangá, olhando para as artes, a arte é a expressão da alma, a arte é a expressão do ser humano. Sim, a IA pode expressar aquilo que a pessoa que está escrevendo prompt está desejando. Eu posso, através da IA, utilizando ela como uma ferramenta, criar uma obra de arte. Eu creio nisso. Ainda que a IA não crie uma arte, mas a IA é minha ferramenta para expressar o meu eu, aquilo que está no meu interior. Mas quem vai fazer isso? Quem no futuro vai pensar em ter uma emoção, um sentimento e expressar isso? E colocar toda a sua dedicação em expressar aquilo, se a IA cria em 1 segundo? Uma linha de texto pode criar uma imagem magnífica. E a arte não se trata, ela não é a respeito de resultado. A arte é um processo.
O ser humano, ele se torna melhor quando ele se dedica a algo. O ser humano, ele se torna melhor quando ele passa por processos difíceis, etapas complicadas que o exigem ao máximo, e ali ele encontra um novo nível de sabedoria, de autocontrole, de paciência, de dedicação. A arte, ela não é apenas resultado. Criar um mangá não é apenas um resultado. Eu não crio mangá apenas porque eu quero vender. Eu crio mangá porque eu amo o processo de criar um mangá. Eu amo pensar na história. Eu amo pensar nos conceitos, naquilo que vai comunicar com a pessoa que estará do outro lado lendo. Eu amo fazer uma ilustração e pensar que ela transmite um conceito. Eu confesso que há um tempo atrás, o meu desenho era apenas estético. Eu criava desenhos apenas para que ele fosse bonitinho. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que aquilo era tão vazio. Era bonito, mas não comunicava nada, não transmitia nada. Eu olhava para aquele desenho e eu não sabia o porquê que eu tinha feito isso. Mas quando eu comecei a colocar a minha alma ali, quando eu comecei a colocar o meu empenho em transmitir uma informação, em transmitir uma história, um conteúdo através daquele desenho, meu Deus, foi transformado. Ganhou outra vida, outro contexto. E eu sinto que hoje as imagens que estão sendo feitas em IA, 99,9% não tem vida. São descartáveis. Eu vejo hoje, eu esqueço amanhã. Imagens de família, ilustração, sabe aquele tipo de ilustração que seria uma commission, uma encomenda a um artista. Eu vou encomendar uma arte para um artista representar a minha família num desenho, numa pintura, numa tela, num quadrinho. Aquilo tinha valor, aquilo tinha amor, dedicação da pessoa que pediu, que encomendou a arte e da pessoa que fez. E a pessoa que recebia parece que sentia tudo aquilo, se sentia valorizada. E o meu medo em tudo isso é que imagens serão simplesmente descartáveis. Se tem o ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, agora ela vale uma linha de prompt. Talvez não comunique amor, não comunique dedicação, não comunique zelo, esmero, não comunique mais carinho, afeto. Uma imagem, uma arte, uma obra de arte não foi feita apenas para ter um resultado. Pronto, ó, tá aqui, ó, um anúncio, pronto, tá aqui um quadrinho, tá aqui uma imagem, uma foto bonita. A arte é muito mais do que isso. A arte é transmitir o coração para que outro receba aquele coração. Quando eu já fiz muita encomenda, commission, né? Eu sentia que eu estava ali fazendo algo que iria agradar outras pessoas. E as pessoas que recebiam, algumas delas eu conhecia, eu sabia que elas sentiam o carinho, sabia que elas se sentiam valorizadas. E agora, como será? Eu vou receber uma imagem e vai... E aí? Será que foi um artista que fez? Será que foi a IA? Será que teve dedicação nisso? Será que a imagem, será que o visual, será que a arte se tornará isso? Apenas algo que está ali? É a minha preocupação. Mas ainda assim, eu acredito que de uma certa forma o papel do artista vai ganhar ainda mais valor. Aquele que se dedica a aprender, se dedica a desenhar, a compreender a anatomia, a perspectiva das coisas, aquele que se dedica a contar uma história, aprender narrativa, aprender storytelling e tantas outras coisas, ainda assim ele vai ter um valor diferente. É diferente uma série onde o roteiro é feito por um humano que está ali apaixonado por aquilo, e uma série onde o roteirista fez só porque ele foi pago por aquilo. A IA é isso. O roteirista, ele
Ele sai de cena, alguém escreve um prompt, afinal, alguém tá pagando para ele entregar um roteiro, ele vai entregar aquilo que for mais rápido e fácil de fazer. Mas quando a pessoa, quando aquele roteiro foi feito por alguém apaixonado, aquele quadrinho foi feito por alguém que ama aquilo, a gente sente. Vendo um filme, assistindo um anime, lendo um mangá, a gente sente quando tem amor envolvido. Então, meu amigo, meu irmão aí que tá assistindo, se você tá desanimado em continuar a aprender a desenhar, continuar a se dedicar em fazer mangá e quadrinhos, eu creio, mano, que você ainda tem valor. Você ainda tem valor em fazer com zelo, com amor. Utilize a IA como uma ferramenta de expressar o seu amor. Eu acredito que a IA será uma bela ferramenta. Então, não se perca aí, cara. A IA é uma bela ferramenta, mas o criador ainda é você. Ainda há espaço para aqueles que desejam transmitir vida através de suas criações, ainda que a ferramenta seja a inteligência artificial. Ou não. Ou vamos voltar a desenhar no papel e escrever na mão. Isso é relaxante, isso é terapêutico e ainda assim as pessoas irão valorizar porque vão ver o empenho que você teve, mesmo que você demorou mais. Tá bom, gente? Esse foi um papo bem filosófico aqui, eu gosto de ir por essa linha. E conta aí nos comentários, você tá preocupado com a IA te deixa com medo? Ou você tem odiado ver obras de IA? Eu tenho visto um movimento assim de muita gente que não liga, não gosta. Se vê que foi feito por IA, já descarta. Olha, eu vou te dizer que foi bem legal ver as fotos da minha família feitas no estilo Ghibli pela IA. Foi legal, foi maneiro. Mas se tornou uma imagem lá na galeria do meu celular. Não é algo que eu imprimiria e colocaria num quadro. Sei lá, se tornou um pouquinho descartável. Ainda que seja bem legal de compartilhar, curioso de ver, mas se eu ganhasse um original do Miyazaki, mano do céu, seria incrível, hein? É isso aí, gente. Obrigado por ter assistido. Deixe seu like. Aqui é o Mozart Visual, um canal para falarmos sobre tudo isso: arte, entretenimento, mangá e tudo mais. Um abraço e Deus te abençoe. Valeu!